desde que falam todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Bom dia, graças a Deus pelo seu amor e pela sua graça. Nós estamos aqui com vida, fôlego, para contemplar a beleza da criação e mais um dia de labuta. Assim agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia para conosco. Obrigado, querido Deus, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pelo cuidado paterno que tiveste para conosco durante a noite. Aqui estamos na tua presença para estudar a tua palavra. Rogamos, Senhor, que o teu Espírito nos ensine e nos ilumine a mente para compreendermos a tua vontade. Santifica-nos pela tua palavra e salva-nos. Em nome de Jesus te agradeço e te louvo. Amém. O tema de hoje diz Senhor e servos. Filemão 1, verso 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo, na prisão, encontrou-se com o servo ou escravo de Filemão. Filemão era um que converteu, um converso ao Senhor, mas ele tinha escravos. Naqueles tempos, a falta de entendimento das coisas espirituais fazia com que muitos, ainda conversos, tinham servos como escravos. E esse escravo fugiu, talvez por não suportar a carga pesada do trabalho árduo. E esse escravo se encontrou com Paulo em Roma. E Paulo teve cuidado de levar a luz do Evangelho. E então devolveu-lhe de volta ao seu senhor Filemão, e com uma carta, e nesta carta faz referência a esse texto, como Filemão deveria receber o seu ex-escravo. Vamos ouvir a lição. Entre os que deram ao coração a Deus por intermédio do trabalho de Paulo em Roma, estava Onésimo, escravo pagão que havia lesado a seu senhor Filemão, crente cristão de Colosso, e havia escapado para Roma. E ele pegou em algumas coisas de Filemão, esse Onésimo, e escapou, fugiu para Roma. Na bondade do seu coração, Paulo procurou aliviar a pobreza e a angústia do desventurado fugitivo e em seguida procurou derramar a luz da verdade em sua mente obscurecida. Veja a estratégia de Paulo. Primeiramente, em contato com este homem, procurou aliviar a sua pobreza, sua angústia e sua dificuldade. E depois derramar-lhe a luz. Muitas vezes aparecem pessoas na nossa vida e nós preocupamos em querer dizer, Jesus está vindo. E a sua fome, e a sua doença, sua pobreza. Esquecemos que este é um lado especial do evangelismo. Onésimo ouviu as palavras da vida, confessou seus pecados e foi convertido à fé em Cristo. Paulo aconselhou-o a retornar sem delonga a Filemão, suplicar-lhe perdão e fazer planos para o futuro. Paulo conhecia o que a Sagrada Escritura dizia e ele sabia que o princípio de Deus é que quando você defrauda uma pessoa, tu deves voltar a essa pessoa com pedido de perdão e, se possível, restituir. E vemos na história de Onésimo que ele não tinha condições nem de restituir a seu senhor. E vamos ver o que Paulo fez. O apóstolo prometeu responsabilizar-se pela soma de que Filemão havia sido roubado. Quando Paulo escreve para Filemão, ele escreve dizendo a Filemão que tudo quanto Onésimo lhe defraudou, ou lhe roubou, lhe tirou, que ele iria pagar.
porque Onésimo não tinha condições de pagar. Então Paulo assumiu essa culpa, assumiu essa responsabilidade. Quantas vezes nós vemos pessoas que defraudam o seu irmão, mas não restitui, pede emprestado, não restitui, é um roubo. E mesmo às vezes roubando, não restitui. O Senhor diz na sua palavra que quando você faz isso, você deve confessar e restituir. Não havendo possibilidade, terá que fazer algo. Talvez trabalhar para que possa cobrir essa despesa. Onésimo não tinha condições e Paulo disse: eu vou fazer por você. Era uma severa prova esta para o servo, apresentar-se ao Senhor a quem havia lesado. Mas havia sido convertido de verdade e não se furtou a este dever. Quem realmente se converte de verdade não foge do dever. Se o dever é restituir, se o dever é voltar lá e buscar o perdão, fará aquele que é convertido. E Onésimo voltou. A carta de Paulo a Filemão mostra a influência do Evangelho nas relações entre senhores e servos. A escravidão era instituída ou foi uma instituição estabelecida em todo o Império Romano, e tanto senhores como escravos eram encontrados na maioria das igrejas pelas quais Paulo trabalhou. Havia muitos senhores que converteram-se, muitos escravos. Então, após a conversão, tinha que haver mudança de caráter, atitude, forma de ser uns para com os outros. Não era obra do apóstolo Paulo subverter arbitrariamente ou subitamente a ordem estabelecida da sociedade. Ele não tinha esse dever. Tentar isto seria impedir o sucesso do Evangelho. Mas ele ensinava os princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais, se postos em execução, minariam seguramente todo o sistema. Então Paulo trabalhava no ensinar como é que deveria ser o relacionamento de um senhor com seu servo, de um servo com seu senhor. E pondo em prática esses ensinos, iria praticamente destruir todo aquele sistema de escravatura que estava dentro daquela sociedade, daquele mundo romano, daquele império que dominava o mundo completamente. Foi isso que Paulo trabalhou nisso. Se hoje nós os cristãos estivéssemos a trabalhar no sentido de ensinar a verdade tal como ela é, o mundo seria melhor. Não haveria campanhas para a mudança do sistema social que o mundo hoje procura obter. Porque a verdade, ela transforma os corações. Quando convertido, o escravo tornava-se membro do corpo de Cristo e como tal devia ser amado e tratado como irmão, co-herdeiro com seu Senhor das bênçãos de Deus e dos privilégios do Evangelho. Por outro lado, os servos deviam cumprir seus deveres, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Este é o lado do Evangelho. Faria com que o Senhor cuidasse do seu servo como seu irmão, que também é co-herdeiro de Deus, recebendo as bênçãos, e os servos trabalhar como se estivesse a trabalhar para Cristo, não vendo o seu Senhor como o severo mal, mas como se estivesse a trabalhar para Cristo. E assim haveria harmonia, paz e amor no relacionamento social um para com o outro. Oh, como seria bom se hoje houvesse esse espírito. O cristianismo cria um forte laço de união entre o Senhor e o servo, o rei e o súdito. O cristianismo cria esse laço. O verdadeiro cristianismo cria esse laço. É isto que Cristo veio fazer. Ele, o Senhor da glória, veio unir-nos a Ele. Fez-se servo para nos tornar filhos de Deus. Foram lavados no mesmo sangue, tanto o Senhor como o servo. Foram lavados no mesmo sangue, vivificados pelo mesmo Espírito, e são feitos um em Cristo Jesus. São feitos um em Cristo Jesus.
Por isso que Paulo tinha a ousadia de dizer: em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, não há escravo, não há senhor, todos somos um. Em Cristo todos tornamos-nos filhos de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você talvez é uma empregada de limpeza e sente-se oprimido pelo teu patrão, olha para Cristo. Sirva ao teu patrão como se estivesse a servir a Cristo. Você que é patrão, que é dono de uma empresa, cuida do teu empregado com o mérito que ele merece. Ele é filho de Deus como você o é. As mesmas bênçãos que derrama o Senhor cada dia sobre ti, também derrama sobre ele. O sol, a chuva, o ar, o alimento, tudo vem das mãos do Senhor. Por isso, abra o teu coração a Cristo hoje e vive o verdadeiro cristianismo que cria laços de amor entre o servo e o seu Senhor. E o verdadeiro respeito, o respeito genuíno, há de reinar no vosso relacionamento. Que Deus abençoe, que o Senhor nos guarde durante o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.